Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, esta nossa conversa hoje é pensada especialmente para vocês, famílias do Colégio Campus Piaget. Nosso objetivo aqui é bem claro, tá? Vamos explorar juntos uma proposta educacional. É conhecida como Abordagem Educacional por Princípios, ou simplesmente AEP. Isso aí. A nossa base vai ser um livro, Abordagem Educacional por Princípios, um primeiro olhar. Um material bem interessante. Sim. A ideia não é, claro, esgotar o assunto aqui, mas oferecer uma visão geral, sabe? Focar em como essa EP se conecta com algo que a gente sabe que é importante para muitas famílias, Com certeza. que é a busca por uma educação realmente integral, que forme caráter, que tenha propósito, valores sólidos. Fundamental hoje em dia, né? Totalmente. E um ponto que acho crucial a gente deixar claro desde já, a fonte que a gente está usando, esse livro, tem sim suas raízes num contexto cristão. Sim, isso é parte da origem. Mas o nosso foco aqui vai ser olhar para os princípios, para a formação integral, de uma forma que possa fazer sentido para todo mundo que valorize essa base, sabe? Essa base de princípios, de valores. Independente da crença, né? A busca por valores é universal. Exatamente. A ideia é ver o que essa abordagem tem de moderno, de relevante, para formar jovens, preparados para a vida. Preparados. Vamos lá. Então, tá. Para a gente começar a desembalar isso, qual é a faísca inicial? A grande ideia por trás dessa tal de abordagem educacional por princípios. O que a torna diferente? Olha, o ponto de partida que a fonte traz é, assim, bastante direto. É a ideia de que não existe educação neutra. Interessante isso. Pois é, pode parecer óbvio, né? Mas vale a pena a gente parar para pensar nisso. Toda forma de ensinar, que a gente perceba ou não, carrega uma filosofia por trás. Uma cosmovisão, como eles chamam. Uma lente, né? Para ver o mundo. Exatamente, uma lente para enxergar o mundo, a criança, o próprio conhecimento. Certo. E aí, diante disso, a EP propõe algo que eu acho fundamental. Construir a educação sobre uma base, sim, clara, explícita, de princípios. Princípios, ok. E o que seria princípio nesse contexto? O material define princípio como fonte ou origem, causa primeira, base, fundamento. A ideia é usar referenciais sólidos, sabe? Que a fonte considera universais atemporais. Que não mudam com a moda, digamos assim. Isso. Como guias mesmo para o raciocínio e para as ações. Essa questão da ausência de neutralidade na educação é algo que realmente faz a gente parar para pensar, né? Faz muito. Porque muitas vezes o foco está no o que se ensina, né? E menos nos fundamentos, na filosofia que está ali por trás daquilo tudo. Exatamente. A fonte, até, ela alerta sobre o risco de se construir a educação sobre o que ela chama de bases frágeis ou vãs filosofias. Tem uma citação interessante no material de uma educadora inglesa, a Charlotte Mason. Ah, conheço de nome. Ela diz algo como um ribeiro não sobe além de sua fonte, é bem provável que nenhum esforço educativo suba além de todo o esquema do pensamento que o deu à luz. Forte isso. Quer dizer, a base limita o resultado. Basicamente. Ou seja, a AEP busca oferecer o que a fonte chama de uma rocha, sabe? Um fundamento mais seguro para essa construção toda da educação. Faz sentido. Uma base sólida. E que rocha seria essa, então? Quais são esses princípios que formam a base da AEP? Como é que eles aparecem na educação? Bom, o material detalha 7 princípios fundamentais. 7. 7. A fonte identifica eles como padrões de pensamento que estariam presentes tanto na Bíblia, especificamente lá em Gênesis, segundo a fonte, Ok. quanto em coisas que a gente observa na natureza, na vida mesmo. Vamos dar uma olhada na essência de cada um? Tá. Vamos lá. Soberania. No contexto original da fonte, claro, isso se refere a Deus como a fonte última de autoridade de ordem. Certo. Mas assim, numa aplicação mais ampla, é o reconhecimento de que existe uma ordem no universo, né? Fontes legítimas de autoridade, algo que estrutura a nossa compreensão do mundo. Entendi. Uma certa ordem nas coisas. Caráter. Esse é central na EP.
Caráter. Refere-se à formação interna mesmo, aquilo que é moldado pelo esforço, pelo trabalho, pela busca de um ideal. A fonte até menciona um ideal específico, mas o foco universal aqui é a construção de virtudes de um caráter íntegro. A formação da pessoa por dentro, né? Mordomia. A gente pode entender também como administração ou talvez zeladoria. Mordomia, como cuidar bem das coisas. Isso. A ideia-chave é que somos responsáveis por cuidar bem dos recursos que a gente tem, sejam eles materiais, talentos, tempo ou até a nossa própria consciência. A consciência? Sim. A fonte cita James Madison, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, que chamava a consciência de a mais sagrada propriedade. Interessante, né? Muito. Cuidar da própria consciência. Ok, quarto princípio. Individualidade. Esse é um princípio muito valorizado hoje em dia, né? Com certeza. Cada pessoa é única, tem valor intrínseco, dignidade, potencialidades próprias. E a educação, por essa ótica, tem que reconhecer e cultivar essa singularidade. Respeitar e estimular o que cada um tem de único. Aliança ou pacto. Esse destaca a importância dos relacionamentos, da união voluntária baseada em propósitos, em convicções comuns. Tipo a família, a comunidade. Exatamente. A família é o primeiro exemplo, mas isso se estende para a comunidade, para a nação. Essa ideia de união com propósito. Entendi. Sexto princípio. Autogoverno. Esse eu acho fascinante. Autogoverno. Como assim? É a capacidade de governar a si mesmo, de dentro para fora, sabe? Controlar os impulsos, fazer escolhas conscientes, responsáveis. Não depender só de regra externa, de alguém mandando. Exatamente. É a base para a liberdade com responsabilidade. É você se controlar. Muito bom. E o último, o sétimo. Semeadura e colheita. Aquele princípio bem conhecido de causa e efeito, né? Ações têm consequências. Isso. Nossas ações, nossas escolhas, elas geram consequências. Entender isso é fundamental para a gente assumir responsabilidade pelo que faz. Ouvindo esses 7 princípios, fica bem claro como eles tocam em questões essenciais, né, para a formação de qualquer pessoa. Responsabilidade, respeito pela individualidade, autodisciplina, a importância da comunidade. São temas universais, sem dúvida. Mesmo que a fonte que a gente está vendo descreva eles a partir de uma origem específica, os temas em si são universais. Então, a essência da coisa toda é o que a fonte chama de raciocinar por princípios. Essa a pegada. Exatamente. Esse é o ponto nevrálgico, o ponto-chave. Não é só, decorar uma lista de 7 coisas. Não é um checklist. Não, de jeito nenhum. O objetivo é que o estudante aprenda a pensar a partir desses princípios em todas as disciplinas. Em tudo. Matemática, história. Em tudo. Da matemática à história, da ciência às artes e na vida, claro. É um convite constante para ir além do superficial, sabe? Para perguntar o porquê das coisas. Para entender a relação entre causa e efeito. Entendi. O grande diferencial aqui, eu acho, é que esses princípios buscam construir um alicerce interno no aluno, focado em responsabilidade, em valor próprio, autodisciplina, na compreensão das consequências dos atos. É o caráter como a base para aprender e para viver. Essa ideia de raciocinar a partir de princípios é poderosa mesmo. E me faz pensar no seguinte: como isso vira prática? Se a filosofia é essa, como ficam os métodos de ensino? No dia a dia da escola? Boa pergunta. Porque a palavra princípios pode até soar meio antiga para alguns, né? Mas o material que a gente está vendo, ele insiste na modernidade dessa abordagem, certo? Sim, e esse é um ponto muito importante que a fonte destaca. A metodologia da EPE, ela não busca ser retrógrada de forma alguma, pelo contrário. Bom. Ela se alinha com abordagens modernas de aprendizagem ativa e reflexiva. A ideia é promover uma aprendizagem integral que vá muito além da simples memorização. Certo. Aprendizagem ativa, o aluno no centro, né? Isso, o texto fala em ensinar do interno para o externo,
buscando uma renovação da mente, sabe? A formação de pensadores críticos, autônomos, e não só de receptores passivos de informação. Ok. E como se faz isso na prática? Tem um método específico? Tem. A principal ferramenta metodológica que eles descrevem é conhecida como os 4 passos, ou PRRR. PRRR, 4 R's. 4 R's. O P é de pesquisar. Pesquisar, ok. E não é uma pesquisa qualquer, superficial. É ir fundo mesmo. Investigar a origem das palavras, dos conceitos, buscar fontes primárias. Ir na fonte da informação. Exato. A fonte original até menciona ferramentas específicas, como um dicionário antigo, a Bíblia. Mas a essência universal disso é a busca diligente pela verdade, pela compreensão profunda daquilo que se estuda. Entendi. Primeiro P, pesquisar. E os R's? O primeiro R é de raciocinar. Raciocinar. Depois de coletar a informação, é hora de processar ela ativamente, identificar os princípios ali envolvidos, analisar causas e efeitos, comparar diferentes pontos de vista, tirar conclusões, sintetizar. É o momento em que o aluno realmente, mastiga o conhecimento. Não só engole, mas processa. Isso. Aí vem o segundo R, relacionar. Relacionar. Com o quê? Com a vida. É o passo de ver a relevância daquilo que se estuda para a realidade do aluno, para outras disciplinas, para a sociedade. É contextualizar, aplicar e entender o para que se aprende aquilo. Conectar com o mundo real. Faz todo sentido. Total. E o último R é de registrar. Registrar. Anotar. Mais que anotar. A aprendizagem se consolida quando o aluno produz algo com ela, seja escrevendo um texto, um relatório, criando um projeto, fazendo uma apresentação. A criar algo a partir do que aprendeu. Exatamente. A ideia é transformar o aluno de mero consumidor em também produtor de conhecimento, expressando a sua compreensão de forma autoral. Olha, esse ciclo PRRR. Pesquisar, raciocinar, relacionar, registrar, parece realmente muito alinhado com o que se busca na educação hoje em dia, né? Muito alinhado. Desenvolver pensamento crítico, autonomia, capacidade de pesquisa, de relacionar conhecimentos e de se expressar. A ideia não é só receber, mas investigar, pensar, conectar e criar. Parece uma abordagem que realmente engaja o estudante de forma ativa. Sem dúvida. E o interessante é que esse método, pela própria natureza dele, já embute os princípios, percebe? Como assim? A pesquisa exige diligência, né? Isso é caráter, é mordomia do tempo. O raciocínio exige autogoverno mental. O relacionar conecta com a aliança, comunidade e realidade. E o registrar envolve a individualidade na forma de se expressar. Verdade, está tudo interligado. Sim, e além do PRR, a fonte menciona outras ferramentas que reforçam essa abordagem ativa e integral. Tem mais? Tem. Eles falam do método do fichário de anotações, por exemplo. Funciona como um portfólio reflexivo, sabe? Onde o aluno documenta a jornada dele, pesquisas, raciocínios, produções. Vira um registro do desenvolvimento do pensamento e do caráter dele. Tudo de palavras para aprofundar significados, produção textual, claro, leitura de clássicos e biografias, fontes de inspiração, né? Exato. Modelos de caráter. Falam da linha do tempo para visualizar processos e, na fonte original, a providência divina. Oportunidades de serviço para aplicar o que se aprende na comunidade. Levar para fora da escola. Sim. Avaliação contínua, focada no processo e no caráter, não só na nota final. Belas artes e até memoriais e celebrações, para marcar aprendizados significativos. Tudo buscando essa formação mais completa. Uau, bastante coisa. Falamos da filosofia, dos princípios, falamos da metodologia ativa do PRR e dessas ferramentas. Isso me leva, naturalmente, à questão do currículo. O que se ensina? Como a AEP lida com os conteúdos, as matérias? Olha, a palavra-chave aqui, segundo a fonte que a gente está vendo, é coerência e intencionalidade. Coerência e intencionalidade. Isso. A proposta é que o currículo não seja só
sei lá, uma lista de matérias desconectadas, uma colcha de retalhos, mas um todo orgânico, sabe? Fundamentado na filosofia dos princípios e vivenciado através dessa metodologia ativa que a gente acabou de conversar. Um currículo integrado, então. Integrado e intencional. A ideia central é que cada disciplina, seja linguagens, história, ciências, matemática, artes, qualquer uma seja abordada de forma a revelar os princípios em ação. Mostrar os princípios na prática daquela matéria. Exatamente, o objetivo não é só transmitir o conteúdo factual, o quê, mas usar esse conteúdo como um veículo para formar uma visão de mundo coerente, uma cosmovisão no termo da fonte, e ao mesmo tempo desenvolver o caráter do estudante. É buscar responder não apenas o quê e como, mas também o porquê. Entendi. Isso sugere que a seleção de materiais, o planejamento das aulas, tudo tem que ser feito com muito critério, né? Não é simplesmente adotar qualquer livro didático que está por aí. Exatamente. A fonte argumenta muito a favor do uso de fontes primárias sempre que possível, da valorização da literatura clássica, de biografias que inspirem virtudes. Materiais que carreguem esses valores. Isso. E, idealmente, segundo o texto, o currículo seria desenvolvido pela própria equipe da escola, para garantir esse alinhamento com a filosofia, com a missão da escola. Faz sentido para ter essa coerência toda. Sim. Inclusive, a autora do capítulo sobre currículo no livro Fonte, ela expressa uma preocupação bem específica. Ela percebe que muitos materiais didáticos comuns podem refletir uma visão de mundo mais secularizada. E ela questiona, sob a ótica da Fonte, né, se eles seriam adequados para uma escola de filosofia cristã. Ela defende um currículo integralmente concebido a partir de uma cosmovisão bíblica. Entendi. Isso mostra bem a profundidade dessa intencionalidade que a abordagem propõe na hora de montar o currículo. Mostra, sim. É um planejamento muito consciente. Ok, então, exploramos a filosofia por trás, os princípios, a metodologia ativa e moderna e essa visão de currículo intencional. Agora, vamos trazer tudo isso de volta para o nosso ponto de partida. As famílias do Colégio Campus Piaget. Pensando no dia a dia, na prática, por que essa abordagem EIP, com essas características todas que a gente viu, seria relevante hoje? Olha, eu acho que a relevância mora justamente nessa busca que a gente vê hoje por uma educação que vá além do conteúdo acadêmico, sabe? Que forme o ser humano de maneira completa. Uma formação integral de verdade. Isso. Num mundo que muitas vezes é marcado pela superficialidade, pelo excesso de informação desconectada e às vezes por uma falta de referenciais éticos claros, né? Uma abordagem que se propõe a construir sobre princípios universais de conduta e pensamento, ela oferece uma promessa de solidez. Um chão firme, né? Um chão firme. E para as famílias que colocam a formação do caráter, o desenvolvimento de um senso de propósito, a vivência de valores como responsabilidade, respeito, integridade, autodisciplina. Coisas que muitos pais buscam. Exatamente. Para essas famílias, a AEP se apresenta como um caminho, assim, estruturado, intencional, para cultivar essas qualidades. Não é algo que fica solto, deixado ao acaso, sabe? É algo buscado ativamente em cada aspecto da vida escolar. É uma escolha consciente da escola e das famílias que se identificam. Com certeza. E tem um ponto que a fonte martela bastante, a importância da parceria família-escola. Fundamental, né? Muito. O texto enfatiza que quando a casa e a escola caminham juntas, compartilhando valores, princípios fundamentais, a educação se torna muito mais poderosa, mais consistente para a criança. Cria-se o que a fonte chama de confirmação na mente e no coração para que a verdade se estabeleça. Um alinhamento que fortalece. Exato. A EP valoriza e busca ativamente essa aliança. E vale a pena a gente reforçar o que a gente disse lá no início, né? Embora a fonte que a gente analisou use uma linguagem exemplos de um contexto cristão, sim, a origem é essa. A essência da busca por caráter, por propósito, por valores, isso é algo compartilhado por muitas famílias, sejam elas religiosas ou não. Totalmente. O foco em princípios de ação,
como responsabilidade, que a gente viu lá na mordomia, na semeadura e colheita, o valor da pessoa na individualidade, a autodisciplina no autogoverno, o respeito mútuo na aliança. Isso parece ser um terreno comum muito fértil para todo mundo que busca uma boa formação, né? Sem dúvida. O objetivo maior que transparece nesse material é preparar crianças e jovens para a vida, para serem cidadãos responsáveis, indivíduos íntegros, capazes de contribuir positivamente para o mundo. Cidadãos que façam a diferença. Isso. Como diz a fonte, prepará-los para cumprir seu propósito na